Olá, meus inscritos, concurseiros, povo estudioso aí da quarentena, que não deixa a peteca cair, né? Sejam bem-vindos. Vou gravar aqui aquele vídeo que eu prometi, né? Aquela sequência sobre tendências pedagógicas que eu falei que ia fazer da forma mais calma, mais didática que eu conseguir. Lembrando, né, sempre que se você chegou aí, pegou de susto qualquer vídeo desse canal, quer entender o que está acontecendo, por que eu explico assim, você vá lá no vídeo de apresentação do canal, que você vai entender melhor. Muitas pessoas estão me pedindo algumas coisas, como outras bancas, outros conteúdos, porém, eu nesse momento preciso realizar o compromisso que eu assumi diante aí do pessoal que está inscrito para o concurso de Japeri, porque eu fiz esse canal para alguns amigos meus, né, que vão fazer esse concurso. O canal acabou chegando um monte de gente, são todos bem-vindos. Claro que esses conteúdos vocês sempre vão poder utilizar para outras provas, porém, nesse momento eu vou me encaminhar até o final, que já está quase acabando, dos conteúdos programáticos que foram pedidos no edital de Itaguaí para professor 2. Então, eu não vou fazer para orientador, não vou fazer para professores de especialidades, eu vou fazer para o professor educação infantil ao 5º ano, dentro do que está sendo pedido no edital, de acordo com o trabalho da banca CEPERJ, que é a banca do concurso, e com foco em como isso pode aparecer no concurso. Então, não é um curso de pedagogia, não é um preparatório para concurso geral. Essa playlist, nesse momento, ela é focada em quem está se preparando para a prova de Itaguaí. Essa sequência agora das tendências pedagógicas, é claro que ela vai poder ser utilizada em vários concursos, porque ela é tendência pedagógica, é a base, é o assunto que vocês têm que dominar melhor e porque em todo concurso vem. Mas eu vou trabalhar tendências, sempre pensando em bancas progressistas, em bancas como a CEPERJ, né, que é a banca do concurso de Itaguaí, com questões sempre no perfil dessa banca. Vou trabalhar em outros momentos de uma forma mais generalizada, que abrace outros concursos, outros bancos, mas não agora. Agora eu vou dar sequência naquilo que eu me comprometi a fazer. Eu sempre falo que esse canal eu não tenho a intenção de me tornar um grande canal do YouTube e nem de fazer um curso preparatório, mas é só uma base para aquelas pessoas que às vezes estão num momento da vida que não tem condições de pagar um curso preparatório e nesse momento nem se tivesse condições poderia ir porque nós estamos em isolamento. Então, para quem está em casa, se preparar, não deixar a mente enferrujar, pode ser utilizado para outros concursos, mas eu vou me focar no edital de Itaguaí e na banca CEPERJ e na forma da CEPERJ trabalhar. Depois que eu terminar, e aí eu vou falar, ufa, acabei, aí sim eu vou pegar de uma forma mais generalizada outros documentos, outros materiais, outros conteúdos, outros temas, mas agora não. Então, abrindo aqui a nossa sequência, né, da tendência pedagógica, vamos falar de tendência pedagógica. Antes de entrar nas tendências em si, uma das grandes dificuldades de se entender tendência pedagógica, né, é porque muitas vezes os preparatórios, os cursos, né, até mesmo as apostilas, elas não vêm dizendo para você o que é uma tendência pedagógica. E você tem que ter esse entendimento para você poder construir os outros entendimentos acerca do assunto. Então, primeiramente, o que é uma tendência pedagógica? Gente, a escola, né, na história da humanidade, na história do Brasil, ela sempre foi uma instituição que visou atender os poderes vigentes, né, os governos vigentes. Então, a escola sempre foi esse lugar de quem está no poder, trabalha a escola para poder moldar
o tipo de sociedade que quer ter. E aí entram as tendências, porque vamos imaginar que o ensino, a educação é um prédio, tá? Antes de se construir esse prédio, ou seja, antes de você construir a educação, né, o tipo de educação que você vai ter, lá na base, no alicerce, nos fundamentos, você vai ter a tendência pedagógica, então, que vai dar a forma, o formato desse prédio. Se você tiver um alicerce redondo, você vai ter um prédio redondo. Se você tiver um alicerce quadrado, você vai ter um alicerce quadrado. Se você tiver um alicerce bem profundo, aí você pode fazer um prédio bem grande. E se o seu alicerce for mais raso, aí você tem que fazer um prédio mais baixo, né? Só assim uma analogia para vocês entenderem qual é o lugar da tendência pedagógica na educação. A tendência pedagógica na educação, ela é esse alicerce que dá a forma desse prédio chamado educação. E a quem interessa a forma que a educação tem, que são os poderes vigentes, a escola ela é uma instituição social muito visada, né, fundamental para a construção da sociedade, para a compreensão da sociedade. Então, por isso, lá na tendência pedagógica, sempre você vai ter uma influência dos poderes vigentes, ou seja, quem faz o alicerce desse prédio da educação já tem em mente o formato que ele quer de educação. E por que ele quer esse formato? Porque cada tipo de educação atende a um tipo de sociedade. Então, quem constrói o prédio da educação faz um alicerce, né, e ergue o prédio da educação de acordo com os seus interesses e objetivos, de acordo com a sociedade que se pretende. Então, lá nesse alicerce das tendências pedagógicas, de todas elas, você sempre vai ter aspectos que vão fundamentar e orientar tudo o que vai acontecer naquele tipo de educação. Então, o que costuma se ter no alicerce? Você vai ter sempre os fundamentos psicológicos, ou seja, os pensadores, né? As teorias acerca da aprendizagem. E aí, de acordo com cada tendência, você vai ter os seus pensadores, os seus teóricos. Na parte psicológica, na parte da cognição, tem tendência, vai utilizar os autores que falam que o ser humano é um papel em branco, né, que a mente está totalmente vazia e que a escola vai enchê-la de conhecimento. Em outras tendências, você vai ter autores que já dizem que o ser humano ele é o sujeito, ele constrói a sua aprendizagem. Tá? Dentro da tendência de uma tendência, né, pedagógica, muitas vezes você vai ter mais de um pensamento acerca da aprendizagem, ou seja, mais de um fundamento psicológico da educação, porém, sempre vai ter um que predomina naquela tendência. Você também vai ter aí dentro, nesse alicerce, né, que vai dar a forma desse prédio, você vai ter sempre os fundamentos filosóficos. O que são os fundamentos filosóficos? Os fundamentos psicológicos, eles são os fundamentos que se relacionam com a questão da aprendizagem, de como o ser humano aprende. E os fundamentos filosóficos são os fundamentos das ideias. Aqui, quando a gente fala de filosofia, a gente está falando de campo de ideias, tá? Os fundamentos filosóficos, eles vão se relacionar mais ainda com o tipo de educação que se quer para o tipo de sociedade que se quer, ou seja, é o que se pensa sobre o que é e para que serve e como deve ser a educação. Então, aí você vai ter os fundamentos filosóficos, tá? Basicamente. Dentro das tendências pedagógicas, você vai ter lá no alicerce, é que vai ficar definido qual é o tipo de currículo que você vai ter, que tipo de relação entre o professor e o aluno, como vai ser, qual a função social dessa escola, que tipo de avaliação você vai ter, né, e o objetivo da educação que você quer
vai ser conseguido a partir do momento que você ergueu o seu prédio sobre esses pensamentos, sobre esses teóricos, sobre esses entendimentos. Então, lá na tendência pedagógica, né, você tem aí um alicerce que molda e dá a forma da educação. Então, sempre quando a gente está falando de tendência pedagógica, a gente está falando de sociedade também, a gente está falando de que tipo de educação atende a um determinado tipo de sociedade. Aqui a gente vai ver as principais tendências pedagógicas que nós temos, né, atualmente aqui no nosso querido Brasil. E é um quadro síntese aqui, ficou meio, né, assim, a imagem, a resolução não ficou muito boa, mas eu vou ler. Isso é um mapa mental que você pode fazer e para você se orientar. Claro que eu não vou comentar todas essas tendências hoje, pela seguinte razão: a ideia aqui é falar devagarzinho de cada uma. Então, eu vou falar sobre, hoje, vou falar sobre a pedagogia tradicional, a primeira parte da pedagogia tradicional. Tá? Mas antes de falar da pedagogia tradicional, eu quero que você entenda, né? E eu já falei isso em vídeos de questões, que as tendências pedagógicas, elas se dividem em... Ai, gente, desculpa. Elas se dividem em aqui e aqui. Então, vamos lá. O alicerce, né? Nós estamos falando do nosso prédio. Isso daqui são os prédios e esses daqui são os alicerces, tá bom? Dos prédios da educação. Então, primeiro, esse alicerce ele pode ser tendência liberal ou tendência progressista. Dentro da tendência liberal, que a gente vai começar por ela, a gente tem que entender sempre, não perder de vista, que a educação ela sempre tem o objetivo de atender a um determinado modelo de sociedade que se quer construir e essa tendência, né, essa base ela é sempre orientada pelo poder vigente. Quando eu falo de tendência liberal, eu tenho que ter na minha mente que eu estou falando de pedagogias, não de uma pedagogia só, de pedagogias que visam atender o mercado. Quando eu falo de liberal, eu não estou falando de liberdade, eu estou falando de mercado, tá bom? Mercado e capitalismo. Então, nas tendências liberais, o prédio que se quer construir é um prédio que atenda às necessidades do mercado naquele momento da história, tá? As necessidades da sociedade baseada no capitalismo, nos interesses dos poderes vigentes naquela sociedade. Isso são as tendências liberais. Então, toda vez que eu falo de tendência liberal, eu falo de compromisso com o mercado, de compromisso com o capitalismo, de compromisso com o sistema vigente, tá bom? De uma educação que não vai ter nenhuma intenção de romper com o sistema vigente, que não vai ter nenhuma intenção de reconstruir, de mudar a sociedade, de mudar o pensamento, que não vai ter nenhuma intenção de que as pessoas pensem nos papéis que elas têm, nos seus lugares, né? Nos lugares que ela tem no quadro social. Vai ser uma educação sempre que visa manter o capitalismo, manter a sociedade vigente, manter a economia de mercado e principalmente atender a economia de mercado. Porque dentro do pensamento, né, aí dos autores, dos teóricos, se entende que é necessário na economia de mercado e dentro do capitalismo. Você vai ter sempre o patrão, né, o chefão, os donos, os empresários, os ricos, e de outro lado você vai ter aquela classe que trabalha para manter isso. Então as tendências liberais elas vão trabalhar a educação
de forma que sempre você tenha uma classe para manter isso. Uma classe que não questione, uma classe que não reclame, uma classe que não lute, uma classe que prossiga daquela mesma forma. Mas, no decorrer da história, né, as coisas se alteram, então também o mercado, até mesmo as necessidades e a forma, né, de acontecer as coisas na sociedade mudam um pouco. E quando a sociedade muda um pouco, então você precisa de uma educação que atenda a essa mudança. Mas não é uma mudança do sistema liberal, não é uma mudança do sistema capitalista. É uma mudança na necessidade para que esse sistema continue se perpetuando. Então, aí, dentro da tendência liberal, você vai ter as divisões, porque é na medida que as necessidades do capitalismo na história do Brasil vai mudando. Então, se a necessidade do capitalismo mudou, então a necessidade de uma mudança também na estrutura e na educação, tá? Então, dentro das tendências liberais, que tem compromisso com a economia de mercado, a gente vai ter primeiro a tendência tradicional, depois a renovada progressiva. Então, por favor, vocês não confundam progressivista, progressista. Progressista é uma coisa que a gente vai falar depois. E renovada progressiva é uma das vertentes das tendências liberais, tá bom? É diferente. A renovadora não diretiva, ou seja, a escola nova, que foi o terceiro momento aí, né, na história da pedagogia tradicional liberal, e a tendência tecnicista, tá? Essas são as 4 vertentes da pedagogia tradicional liberal na história do nosso país, de acordo com as necessidades do poder vigente. Nós vamos falar de cada uma com muita calma. Hoje eu vou começar falando da tendência da pedagogia tradicional, tá bom? Que é essa primeira que está aí no quadro, que vocês podem fazer depois esse mapa mental. Então, como eu falei, quando você tem uma tendência, você tem um alicerce, e esse alicerce ele vai conduzir a forma como essa educação será. Nesse alicerce a gente tem os pensadores, as teorias e a visão de mundo, a cosmovisão, né, daquela sociedade, daquele momento, que vai refletir em como a educação se desenha, em como esse prédio se ergue, tá? Então, como era essa educação da pedagogia tradicional? É uma educação onde a preparação para assumir o papel na sociedade. O objetivo dessa educação, né, desse primeiro momento da pedagogia aí tradicional, né, e basicamente você vai ter reflexos, né, da pedagogia tradicional nas outras pedagogias liberais. Mas, basicamente, é isso aqui que a pedagogia tradicional pensa e entende por educação. Primeiro, é uma preparação para assumir o seu papel na sociedade, ou seja, o objetivo dessa educação é preparar a pessoa para que ela assuma o seu papel. Então, se ela vai ser um médico, vamos prepará-la para ser um médico. Se ela vai ser um profissional liberal, vamos prepará-la para ser um profissional liberal. Se ela vai ser um político, vamos prepará-la, né? E assim, para assumir o seu papel. Então, em nenhum momento você vai ter nessa educação um trabalho, né? Um ensino, uma ideia de dizer para aquela pessoa que ela pode ter um outro papel ou pode escolher uma outra coisa. Não, se ela é rica, ela vai ser preparada para ser um profissional liberal ou um político. Isso lá no começo. E se ela não é rica, ela vai ser preparada para ser um trabalhador, né, um trabalhador braçal. E aí ela vai ser preparada somente com os conteúdos rudimentares e bem básicos da educação, mas a educação para ser um profissional liberal, para ser um político, isso daí era reservado para as elites, para que os seus filhos, para que os filhos das elites assumissem o seu papel na sociedade. E quem não era da elite era preparado
para também assumir o seu papel na sociedade e não tentar invadir o outro lugar, tá bom? Os conhecimentos e valores sociais acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdades absolutas. Isso daqui, gente, é o que é chamado, que vocês podem ver essa expressão aí em alguma prova, de educação enciclopédica, ou seja, tudo que foi acumulado ao longo da história humana é o que deve ser ensinado. Então, aqui você vai ter um ensino baseado numa transmissão de conhecimentos acumulados através dos tempos. Você não vai ter um trabalho feito na intenção de construir conhecimentos, de compreender os conhecimentos, de questionar os conhecimentos, não, apenas de acumular os conhecimentos que já existem. Então, é chamada educação enciclopédica, tá? A exposição e a demonstração verbal por meio de modelos. O que é aquela aula expositiva, o famoso cuspigis, né? O professor fala e os alunos ouvem e não há espaço para questionar, para construir, para interação dos alunos com aquele conhecimento, não. É sempre uma exposição, ou seja, o conhecimento, o tratamento do conhecimento é de cima para baixo. Olha, eu sou professor, eu sei, vocês são os alunos e vocês não sabem, então calem a boca, escutem, prestem atenção e gravem. Mais ou menos isso aí na pedagogia tradicional. A autoridade do professor, que exige a atitude receptiva do aluno, ou seja, o professor manda e o aluno obedece sempre. O aluno ele não tem autonomia, ele não tem liberdade, ele não pode ter opiniões, nem questionar o que o professor diz, nem questionar o que o professor ordena, porque ele está ali para obedecer e receber do professor as ordens sem questioná-las, tá? A aprendizagem é receptiva e mecânica, sem se considerar as características próprias de cada idade, ou seja, você não vai ter uma preocupação que hoje nós temos, né? Olha, as crianças da educação infantil, elas aprendem assim, 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 então a melhor forma de trabalhar com elas é assim. E as crianças a partir de 7 já estão em outro momento, então vamos usar uma outra didática, e as crianças a partir de 11 e assim sucessivamente. Na educação tradicional, principalmente lá no primeiro momento, não se existia essa preocupação em trabalhar de acordo com as características de cada idade. Todo mundo aprendia por aula expositiva, sem contato, sem construção, sem interação, sempre naquela relação de autoridade e de conhecimento absoluto por parte do professor, independente da idade. Nas escolas que adotam filosofias clássicas ou humanistas. Esses daqui são ou científicos, são os tipos das escolas, né, que adotam essas bases aqui da pedagogia tradicional. Por quê? Porque praticamente esses pontos que eu falei aqui acima, eles vão refletir em todas as pedagogias tradicionais. Em algumas muito mais, em algumas menos, mas eles vão estar lá. Então, se você tem uma escola humanista, clássica ou científica, você vai ter uma educação tradicional baseada nisso aqui. A nossa primeiro momento nosso, né, do Brasil, aí dentro da pedagogia tradicional, eu quero que vocês não observem, porque eu não vou conseguir diminuir, eu não quero parar o vídeo, senão eu não vou conseguir falar tudo que eu quero. Então, aqui, no primeiro momento da pedagogia tradicional no Brasil, a gente tem a chegada dos jesuítas, né? Os jesuítas chegaram aqui no Brasil por volta de 1930, 1932. Como eu falei lá no começo, toda a educação ela tem uma razão, né? Ela tem um objetivo muito específico, que é moldar a sociedade
de acordo com aquilo que é interessante para quem manda, de acordo com aquilo que é interessante para quem está no poder. Então, Brasil, 1500, quem manda? Portugal, né? Chegou aqui em 1500, então aí a gente vai ter lá no comecinho da história do Brasil os jesuítas que vieram por duas razões, né? A Igreja Católica que mandava, então você teve lá na Europa o movimento da Reforma, e imediatamente a Igreja Católica se organizou e organizou o movimento da Contra-Reforma. Então foi nesse movimento da Contra-Reforma, ou seja, de adquirir, de conseguir novos católicos, né, de fortalecer a Igreja Católica, que estava enfrentando aí a Reforma Protestante, que começou lá em 1517 com Martim Lutero. A Igreja Católica viu a necessidade de reagir e então apoiou, né, o envio aí de padres, de missionários para o Brasil para catequizar, ou seja, para transmitir a sua fé, né, para dominar, vamos dizer assim, os índios pela religião, tá bom? Então vieram os jesuítas para cá e eles são o nosso primeiro colégio tradicional, o primeiro trabalho da pedagogia tradicional no Brasil se deu com os jesuítas, que vieram para cá trazendo, né, a sua forma de educar, de ensinar, apoiados aí pela questão política da necessidade de que Portugal queria estabilizar, fundamentar, estabelecer a sua colonização, né, e fortalecer o domínio sobre os índios, mas para fazer isso, primeiro se precisava subjugar culturalmente essas pessoas. Então aí você tem a escola, sempre com a função de atender ao poder vigente. E também com o interesse da Igreja Católica de fortalecer e de reagir à reforma protestante. Então, por essas razões, chegaram aqui os jesuítas e iniciaram o seu trabalho. A educação jesuíta, como toda boa pedagogia tradicional, era baseada na autoridade, né, por parte dos professores. Era sempre, isso pode aparecer na prova de vocês, uma educação com uma centralidade em subjugar a cultura, ou seja, desconsidera-se todos os conhecimentos, toda a cultura, todo o valor, né, daquele povo e se impõe sobre ele novas culturas, novos saberes, novos valores, como se não tivesse significação, como se não servisse nada daquilo que aqueles índios sabiam, né, a forma como eles viviam, como eles viam o mundo, como eles se relacionavam, como eles trabalhavam. Nada disso agora serve mais. Agora vocês vão ter que aprender a viver, a crer, a trabalhar do nosso jeito, né? Do ponto de vista cultural, você vai ter aí uma classificação que se chama etnocêntrica, ou seja, tudo que os outros povos sabem, tudo que os outros povos são, tudo que os outros povos acreditam, é atropelado, né, pela cultura desses que chegam aí impondo os seus conhecimentos, os seus valores, os seus saberes e as suas crenças, né? Isso tem uma função de domínio, era a primeira dominação, né? Eles precisavam dominar os índios e dominar a terra, e a primeira forma de se fazer isso era por meio desse trabalho de etnocentrismo, ou seja, a minha cultura, a cultura ocidental, é muito melhor do que a de vocês, então agora esqueçam tudo que vocês são e vamos aprender o que nós somos. Estou falando isso porque pode vir no concurso aí essa palavra. A pedagogia tradicional é baseado por uma atitude etnocêntrica, né? Vamos dizer assim, verdadeiro ou falso, uma afirmativa nesse sentido, sim, tá? É uma atitude etnocêntrica, tá? Palavras que vocês podem ver relacionadas à pedagogia tradicional é etnocentrismo, autoritarismo, sempre a valorização
de que o professor sabe, o aluno não sabe, por aí vai. Então, aqui tem um quadrinho bem básico das principais partes, né? Vou botar aqui, depois eu levo para lá. Das principais coisas na pedagogia tradicional. Como eu falei, né, a pedagogia, a tendência pedagógica, ela vai minar, né? Ela vai influenciar todas as áreas da educação que é baseada nela. Então, se você tem uma pedagogia tradicional, você vai ter todas as áreas, o papel da escola, os conteúdos, o currículo, os métodos, a relação professor e aluno, a relação de aprendizagem, a avaliação, tudo vai ser influenciado pelos valores, pelo entendimento, pela visão de mundo da pedagogia tradicional. Aqui eu trouxe um quadrinho básico. Vamos lá. Na pedagogia tradicional, você vai ter qual vai ser o papel da escola? Falei lá no começo. É a preparação intelectual e moral dos alunos para assumir o seu papel na sociedade. Exclui-se toda criticidade, todo questionamento. Tudo é baseado na preparação intelectual e moral, tá? Para que essa pessoa cresça e assuma o papel que ela tem que assumir na sociedade. É a única função que essa escola tem. Não tem a função de criticar a sociedade, nem de pensar sobre a sociedade, nem de construir nada sobre a realidade, mas somente se preparar para assumir o seu lugar naquela realidade que existe, sem nunca tentar mudar. Os conteúdos, né, ou seja, o currículo, né, em que é baseado esse currículo aí, esses conteúdos? Que conteúdos são os que importam na pedagogia tradicional? São os conhecimentos dos valores acumulados, ou seja, é enciclopédico, tá? Através dos tempos e repassados aos alunos como verdades absolutas, tá bom? Qual o principal método? Aí, na pedagogia tradicional, você vai ter exposição e demonstração verbal da matéria, ou seja, aulas expositivas, em que você não tem espaço para criatividade, você não tem espaço para liberdade, não tem espaço para diálogo, não tem espaço para questionamento. A única coisa que tem ali é o professor falando e o aluno aprendendo, tá bom? Como se ele fosse uma tábua rasa, uma tábua em branco, né? Uma caixa vazia, e o professor vai ali e joga os conhecimentos dentro da cabeça dele. Aí você vai ter uma aprendizagem, né, baseada na autoridade do professor, que exige atitude receptiva do aluno. Mais uma vez, né, o professor é o protagonista aí nesse momento da aula, e ele manda, ele decide, ele define, e ele não pode ser questionado. A aprendizagem, né, desse modelo de educação baseada na tendência tradicional é uma aprendizagem receptiva e mecânica, tá bom? O que quer dizer mecânico? É a memorização, a mecanização do ensino, a decoreba, a famosa decoreba, a famosa tabuada, onde tudo que se espera, né, da aprendizagem, quando que se considera na pedagogia tradicional que um aluno aprendeu. Se considera na pedagogia tradicional que um aluno aprendeu quando ele demonstrar, por meio das provas a que ele foi exposto, que ele conseguiu gravar, memorizar tudo aquilo que foi passado para ele. Então, se ele, numa prova, ele consegue demonstrar que ele memorizou, né, e for capaz de repetir os conhecimentos que foram passados para ele, pronto, ele ali se considera que ele aprendeu. Então, não é uma aprendizagem baseada na capacidade de criação, na capacidade de reflexão, na capacidade de demonstrar pensamento crítico. Não, é uma aprendizagem baseada na capacidade de memorização. E aí você vai ter uma aprendizagem mecânica, objetiva e não subjetiva. O que é objetiva e não subjetiva? Não considera as características individuais do aluno no processo de aprendizagem. Essa pedagogia, ela entende que todos os alunos aprendem igual
e que todos os alunos têm que dar a mesma resposta da mesma forma. Aquele que não se encaixar, ele é considerado abaixo da média, ele é considerado reprovado, é considerado o burro, né? Nos inícios aí da educação você tinha muito uma ênfase em quem é burro, quem é inteligente, porque o burro é aquele que não consegue gravar, memorizar. E o inteligente é aquele que consegue gravar, memorizar. Esse tipo de entendimento sobre a aprendizagem vai refletir no tipo de avaliação, né? Como é que esse aluno é avaliado. Também por provas objetivas homogêneas, ou seja, é um ensino homogeneizador, essa é outra palavra que pode aparecer nas provas de vocês. Trata todo mundo igual, né? Exige de todo mundo as mesmas respostas da mesma forma. Não considera a heterogeneidade, não considera as diferenças, não considera as capacidades, as habilidades individuais. Não, esse ensino da pedagogia tradicional, ele homogeneiza, ou seja, ele coloca todo mundo dentro do mesmo saco e ali quem se enquadra, quem se encaixa, parabéns, é o inteligentão, e quem não se enquadra, não se encaixa, é o burro. Então aí você vai ter uma avaliação também classificatória, né? Uma avaliação para mostrar quem sabe, para diminuir quem não sabe, sendo que esse quem sabe, quem não sabe, não é definido pela avaliação das habilidades de cada um, é definido pela capacidade de memorização e pela capacidade de demonstrar numa prova que memorizou. Tá? Então, esse é o modelo de avaliação, um modelo de avaliação classificatória. E o objetivo da avaliação da pedagogia tradicional? Reprovar. Reprovar aquele, vamos descobrir aqui quem não sabe. E não descobrir o que foi aprendido, o que foi construído, o que ainda se pode alcançar, ou a forma como aquele aluno entende as coisas, não. O objetivo aqui é de reprovação, tá? Dentro da avaliação, na pedagogia, na tendência tradicional. Então, se ele demonstrar lá na prova que ele não gravou, não memorizou, tá fora, vai ficar reprovado, é a nota baixa, vai ficar em último lugar, vai ser exposto de uma forma negativa, tá bom? E as manifestações, ou seja, que tipo de escolas que deu resultado, que resultou na a tendência tradicional, resultou em alguns tipos de escola, que foram as filosofias, as escolas que adotam filosofias humanistas, clássicas ou científicas, tá? Dito isso, né, um resumão aí de pedagogia, de tendência pedagógica, de pedagogia tradicional, aqui eu encerro e vou trazer para vocês 3 questões, né, falando sobre a pedagogia tradicional. Vou ver se eu acho da CEPERJ mesmo, para a gente ficar bem afiado. Um abraço, espero que amanhã eu consiga retornar com a próxima tendência pedagógica, que ainda é dentro da tendência liberal, tá bom? Que é a próxima que vem aí depois da tradicional. Um abraço, espero ter ajudado. Não se esqueça, né? Se inscreve, deixa seu like. Agradeço muito todos os comentários que eu tenho recebido, positivos, e também os que não são tão positivos assim, porque eles colocam a gente numa direção um pouco melhor. Espero que tenha ficado legal o áudio e aí o vídeo, né? E amanhã eu volto, eu vou deixar no link aí na descrição o link das minhas páginas, né? Eu tenho uma página no Face, um perfil no Instagram, e eu lanço desafios, coloco lá novidades para vocês. Vou lançar um desafio aí sobre tendência pedagógica tradicional. Corre lá no meu Face, no meu Instagram, para poder ver se você ficou afiadinho aí. Um abraço, fiquem com Deus, fiquem bem, né? Já vai passar aí, se Deus quiser, essa fase. Nossa.